no livro de 2 Crônicas. Enquanto você procura esse texto bíblico, eu quero lembrar que no próximo final de semana nós continuaremos tendo 2 reuniões. Foi excepcionalmente o da ceia que nós tivemos 3, mas nesse próximo é 2 às 9 e às 18h30, amém? Marque presença em uma delas e venha estar conosco. 2 Crônicas capítulo 7, a partir do versículo de número 11. Quem achou diz amém. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperaram e prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Senhor, esta é a tua palavra. Oramos para que ela nesta noite venha cumprir os desígnios pelo qual o Senhor a designou, Pai. Que ela possa trabalhar em nós e produzir os frutos desejáveis. Oramos em nome de Jesus e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Olhando o que a gente está olhando nos dias de hoje, na nossa volta, e tudo o que está acontecendo, a gente se coloca a se perguntar algumas coisas. Por que disso? Por que aquilo? Por que aquele outro? E bem verdade que em tudo a gente não tem resposta, mas ao olhar para a Bíblia, nós vamos encontrar algumas coisas muito preciosas, das quais Deus já estabeleceu não ontem, mas há milhares de anos para o seu povo. E esse texto de 2 Crônicas, muitos dizem, não é para os dias de hoje. Eu já ouvi pastores dizer isso. Como que não é para os dias de hoje? Não, porque ali está falando sobre o templo. Bom, o templo hoje está sendo ocupado pelos muçulmanos. Eu publiquei inclusive um videozinho no nosso Facebook, e aquilo ali é no Muro das Lamentações, é fora do templo, porque o templo está sob jurisdição de um outro povo. Então ainda tem algumas coisas que vão acontecer, porque o templo vai ser novamente do povo judeu. Mas quando Deus fala esse texto e diz: eu escolhi, Salomão tinha acabado de construir aquele templo. Davi tinha se proposto a trabalhar para a construção. E Deus disse para Davi: tuas mãos foram muito ensanguentadas, você não construirá o templo, teu filho sim. E então ele passa esta missão para Salomão.
e Salomão vai construir o templo. Mas eu quero trazer à memória o que Jesus falou no Novo Testamento. Quando Jesus estava passando pelo templo, ele olha e diz: em 3 dias destruirei e construirei um novo. Aí os judeus se enfureceram. Alguém disse: Herodes levou 70 anos para reformar, e você em 3 dias destruirá e construirá um novo? Tu blasfemas. Mas Jesus não estava falando daquele templo. Jesus estava falando do templo que passaria pela cruz, o seu corpo, e aonde seria a habitação de Deus a partir daquele momento. Já não mais em 4 paredes, mas dentro do nosso coração. E então esse texto sim se aplica muito para os dias de hoje. E eu quero fazer você entender aqui algumas coisas, das quais começa dizendo assim que Salomão acabou a casa do Senhor. Note, as pessoas se preocupavam com as coisas de Deus. Havia no coração destas pessoas o desejo de fazerem para Deus. E note que ele não só concluiu aquilo que era para Deus, mas também Deus permitiu ele concluir algo que era para ele. Então significa que Deus é um Deus galardoador, amém? Isso confirma o que diz em Hebreus, capítulo de número 11, lá no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima creia, para que ele se torne o galardoador, ou seja, o abençoador. E o que diz aqui na minha Bíblia, diz na tua também. Assim Salomão, no verso 11, acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Ou seja, ele trabalhou tanto para as coisas de Deus, quanto para as coisas dele. Então não há problema de trabalhar para aquilo que é nosso, mas você não pode esquecer daquilo que é de Deus. Se preocupando. Aí você vai dizer assim: tá, pastor, mas o que é de Deus? Olhe para o teu lado e você vai ver um templo de Deus. Agora pergunte para você mesmo: você está investindo no que é de Deus? Se a Bíblia diz que nós somos templos do Senhor, nós estamos investindo naquilo que é de Deus? Mas como é que eu invisto em mim, pastor? Eu ando bem arrumado, comprei uma roupa nova, é isso que Deus está falando? Não, isso é para você. Aí você está investindo em você mesmo. Mas naquilo que é de Deus significa o templo de Deus em nós. Ele precisa ser alimentado, ele precisa ser cuidado, porque é ali que Deus vai se manifestar. Então no templo de Deus você não pode deixar a impureza entrar. E o que os nossos olhos veem? O que os nossos ouvidos ouvem? E o que a nossa boca fala? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Tudo o que você trouxer para a tua mente é o que a tua boca vai falar. Então note que Salomão aqui está dando algumas dicas, mas ele vai terminar a casa do Senhor e ele faz orando, buscando a Deus. E naquela noite, quando ele conclui, Deus vem falar com ele. E é interessante que Deus começa dizendo coisas que ele poderia fazer. Verso 13: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Deus está dizendo: ainda que eu permita estas coisas, tem uma maneira que isso pode mudar. Porque a vontade de Deus,
nunca é nos prejudicar. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, amém? Agora aqui vai dizer, se o meu povo, e aqui está dando uma missão clara, que a igreja tem o poder de mudar as coisas. A igreja, eu e você, aqueles que confessaram Cristo no coração, têm o poder de mudar coisas. Mas mudamos de que maneira? Pela nossa própria cabeça? Não. Nós mudamos segundo a instrução do qual Deus já nos passou. Então ele vai dizer aqui o quê? Que nós precisamos ter frutos de verdadeiros arrependidos. Frutos de alguém que realmente está com o coração quebrantado diante de Deus. E ele vai mostrar aqui então como é que começa essa transformação. A primeira coisa ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Note que ele falou aqui: humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se desviar dos seus maus caminhos. 4 conselhos Deus dá aqui. Mas ele começa por humilhar-se. E eu anotei aqui: humilhar significa uma virtude que nos dá sentimento da nossa fraqueza e da necessidade que nós temos de Deus. Sermos simples, de uma forma natural, muito simples. Sermos submissos é um ato de reconhecermos e de admitirmos que o erro não está em Deus, o erro está em nós. Então a Bíblia vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. A primeira coisa, por que Deus exige que nós sejamos humildes? Porque há uma tendência que o pecado venha sempre nos ensoberbecer. E a Bíblia diz que o soberbo, ele cai. Se você estudar o livro de Provérbios, fala muito sobre soberba. É quando nós admitimos que não precisamos mais que alguém nos ajude, que você mesmo pode fazer as coisas por si. E é uma coisa incrível, queridos. Teve um jantar de casais que nós fizemos aqui na igreja alguns anos atrás, e eu orei, peguei uns convites e disse: eu vou distribuir para algumas pessoas que eu sei que trabalham justos na sua economia, e para tirar um valor para pagar para o casal fica difícil, então eu vou dar. E quando eu cheguei aqui no meio, eu cansei para um casal, um olhou para o outro e disse: não, se nós não tivermos dinheiro para comprar, nós não vamos participar. E eu fiquei olhando e disse: posso dizer uma coisa para vocês? Pode sim, pastor. Soberbos. O senhor está nos ofendendo. E eu disse: desce do salto enquanto é tempo. Então a soberba, queridos, ela passeia no nosso meio. E só tem uma maneira de nós mudarmos o que está na nossa volta: é se nós reconhecemos o nosso estado de dependência de Deus. Não há outro. Está todo mundo numa expectativa que a vacina vai ser a solução. Queridos, se nós não nos humilharmos, vai ser 100% do mundo vacinado e vai ter outro problema. Porque nós estamos tratando com Deus, não estamos tratando com alguém, um Zé Ninguém. Você está entendendo, em nome de Jesus? De um lado está Deus falando conosco. E até quando nós vamos teimar com as coisas? Até quando nós vamos dizer que não temos tempo?
que nós não podemos fazer, quando nós podemos sim, quando nós temos tempo sim. Todos os dias eu paro para almoçar, então eu tenho que criar vergonha na cara se eu dizer algum dia para Deus: eu não tenho tempo para orar, porque Ele vai dizer: Maurício, tu para todo dia para almoçar, porque é interessante para a tua casa, mas eu quero que você ore porque é interessante para a minha casa. Todo verão nós vamos para o litoral, tiramos as nossas férias. Todo ano nós temos sempre algo para fazer. Mas quando se trata das coisas de Deus, nós damos desculpa para Deus, dizendo: hoje eu não posso. Por quê? Porque nós nos tornamos independentes, quando Deus nos quer totalmente dependente dEle. Se o meu povo, se você te identifica comigo, Deus está dizendo, se você entende que eu sou a tua vida, que você é parte de mim, então se você reconhecer, você vai ser humilde. Olha o que Jesus vai falar em Mateus capítulo 5. Primeiro livro da Bíblia, Sermão do Monte. Deixa esse texto aberto, nós vamos voltar para ele. Mateus capítulo 5, verso 1 e 2. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e começou, e aproximando-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo: o que ele disse? Verso 3: bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Jesus começa o seu ministério falando sobre humildade. Como é que nós vamos dizer que 2 Crônicas é algo velho, já não tem mais para os nossos dias? A conexão do Evangelho é algo incrível. Jesus vai e diz exatamente isso: bem-aventurado, ou seja, muito feliz são os humildes, aqueles que reconhecem que precisam de Deus, aqueles que sabem que não podem fazer nada sozinhos, aqueles que colocam a sua esperança, a sua confiança todos os dias em Deus. Podem ter uma conta bancária gorda, pode ter o seu bom carro, pode ter a sua boa casa, não tem problema, mas ele diz todos os dias: Senhor, sem tu nada disso, Senhor, me aproveita a vida. Deus não é contra nós termos as coisas. O problema é que nós somos provados quando recebemos as coisas. E no receber das coisas é que nós vamos nos distanciando do que é a vontade de Deus. Então Deus disse: o meu povo que se chama pelo meu nome. Eu vou novamente falar: humildade é uma virtude. Diga comigo: a humildade é uma virtude. Quem é que nos deu o maior exemplo de humildade? Jesus. Foi Ele que falou sobre isso. O Velho Testamento começa mostrando, por exemplo, lá em Isaías 7,14 diz: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, e quer dizer Deus conosco. 1 João 1,14 vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, o próprio Deus mostrou o que é humildade. Sendo dono de tudo, ao mesmo tempo se fez alguém que não tinha nada.
dono de todo o ouro do universo, de toda a prata do universo, de todo o que tem de melhor no universo, ele repousou numa manjedoura. Quer aprender de humildade? Olha o que vai dizer em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e o que mais? Humilde de coração. Então note que nós lutamos com essa questão na nossa vida, queridos. Não é de agora. Só que chega um momento que a conta vem. E aí nós temos que parar e pensar: será que Deus não quer que nós nos dobramos diante dele? Será que Deus não quer que a gente mude a maneira de ver, de pensar as coisas, de agir? Ou será que a gente só fica com medo? Você já parou para pensar? Você tem temor a Deus ou você tem medo do que está acontecendo? São duas coisas. O medo significa: quando passar, tudo volta ao normal para mim. O temor me faz mudar de vida. O temor me faz enfrentar uma situação, olhar para ela e dizer: Deus tem misericórdia, o Senhor é Senhor de todas as coisas. E você muda naquele processo. Mas o medo é um momento, uma ocasião, passou. Ai, que bom, passou a tempestade, graças a Deus. E a gente volta a ser o que era antes. Então cuide no teu coração, porque Deus está falando, amém? Humildade. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste os soberbos. E a Bíblia vai dizer lá em Tiago: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno vos exalte. Então hoje nós estamos diante do momento que nós precisamos humilhar nosso coração diante de Deus, amém? E é interessante, então, voltando lá para 2 Crônicas, ele vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Primeira coisa. Então tem muita gente orando, mas orar com soberba não traz resultado. Então primeiro vem o quebrantamento, primeiro vem a humildade, depois vem a oração, amém? Vou repetir de novo. Eu não estou dizendo que não tem muita gente orando, tem muita gente orando. Mas se nós não mudarmos o nosso comportamento, a oração pode ser aquela que bate no teto e cai de volta. Posso ouvir um amém? Por que Deus se agradou de Salomão? Salomão entendeu que as coisas de Deus não podiam ser tratadas de formas levianas. Então ele passou a investir o que ele tinha de melhor em Deus. E obviamente quando você está investindo em Deus, é impossível você não estar investindo em você mesmo, porque os benefícios virão. Então quando você olha aqui o texto bíblico dizendo que era necessário haver uma mudança de posicionamento e começava no coração. Abra lá em Tiago capítulo 4. Eu quero que você perceba esses textos e a conexão deles. Vamos ler a partir do versículo 1, diz: de onde procede guerras, contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne?
Quando a nossa vontade flui, os problemas acontecem. Verso 2: cobiçais e nada tendes, matai, invejai e nada podeis obter, vivei a lutar e a fazer guerras, nada tende, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis o quê? Para quê? Esbanjar aonde? Na tua própria casa, na tua vida natural, naquilo que você pensa, naquilo que você acha. Então olha a conexão. Nós estamos falando de algo lá do Antigo Testamento e agora estamos falando algo do Novo Testamento, e a conexão é a mesma, o teor da palavra é a mesma, mas nós não gostamos de ouvir isso, queridos, porque isso aqui não dá ibope. Tudo aquilo que confronta a nossa vida, nós achamos que é pegação do pastor. Eu ouvi isso de várias pessoas: pastor, está me dando direta no culto. Pastor, tá... Queridos, isso vale para você, isso vale para mim, isso vale para todos nós. Senão a gente fica aquela: pastor está botando o chapéu em mim. Não, queridos, se eu estou olhando e aquilo ali está me alfinetando, é porque realmente eu preciso ser mudado. Então isso aqui é uma palavra séria, dura, mas olha o que ele diz: pedi e não recebeis. Falei para alguns pastores como nós temos orado por pessoas que estão enfermas e doentes, mas nós só estamos vendo elas entrarem de um lado do hospital e indo para a sepultura, e temos que fazer o óbito lá do outro lado, fazer o sepultamento. Por que Deus não está respondendo? Será que Deus mudou? Não, é que nós não estamos sabendo pedir como Deus quer. Olha o que diz, mantenha esse texto, vá um pouquinho para frente. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos para com Ele. Está falando de Cristo. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos... segundo a sua vontade, não segundo a minha vontade, nem a tua vontade. Ele vai nos ouvir quando nós alinharmos a nossa vontade com a dele. Então eu tenho vontade que as pessoas estejam ao meu lado e estejam curadas? Tenho. Mas qual é a vontade dele? E é isso que eu preciso saber. E é por isso que nós temos que dizer: Deus, Tu és o Senhor de todas as coisas, Senhor da vida. O Senhor dá e o Senhor recolhe. Nós não temos que questionar Deus. Nós temos que dizer: Senhor, minha vida está em Tuas mãos, seja feita a Tua vontade. Volte a Tiago, capítulo 4. Olha que interessante. Pedi e não recebeis, porque pedis mal. E quando é que a gente pede mal? Quando a gente pede para esbanjar nos nossos próprios prazeres. E quando é que nós esbanjamos nossos próprios prazeres? Quando nós deixamos de cuidar daquilo que é de Deus. Certa vez veio uma mão do céu e escreveu num quadro de um quarto de um rei. Você sabe quem era? Era o filho do rei Nabucodonosor. O pai já tinha passado, entra o filho. O filho entra para dormir aquela noite. De repente aparece uma mão escrevendo na parede. E escreve umas letras e desaparece. O rei chama os seus encantadores e diz: eu quero que decifre o que está escrito ali. E ninguém conseguia. Então o rei chamou, aliás, se perturbou. A mãe dele disse: mas no tempo do teu pai existia um homem sábio.
que tinha espírito de deuses, ela disse. Quem era esse homem? Daniel. Ele mandou chamar e disse: o que está escrito aí? Daniel disse: você quer saber mesmo? Não é algo que vai te gerar prazer. E ele disse: sabe o que está escrito? Pesado fostes na balança de Deus, e fostes achado em falta. Quando eu li isso eu me arrepiei. Sabe o que ele disse? Tu foste pesado na balança de Deus, ó rei, e tudo o que você fez, intentou fazer e está fazendo, em nada acrescentou na tua vida espiritual. Tu é rico aqui na terra, mas tu é pobre para com Deus. Você percebe como é que Deus trabalha as coisas? Qual a maior riqueza que um pai pode deixar para um filho? Será que nós estamos preocupados com isso? Será que nosso coração arde em ensinar os princípios da base da palavra de Deus para os nossos filhos? Ou nós estamos deixando o tempo passar? Nós nos preocupamos com o tênis Nike, com a blusa de marca, com o vestido de marca, mas nós nos preocupamos em colocar a palavra de Deus dentro do coração dos nossos filhos, ensinarem eles a serem tementes a Deus. Então, quando o rei disse o que está escrito ali, Daniel disse: pesado foste na balança de Deus, e fostes achado em falta. Ou seja, tudo o que você produziu até o dia de hoje te tornou rico aqui na terra, mas pobre no céu. E a Bíblia diz que nós temos que trabalhar por aquilo que não perece. Quem está entendendo em nome de Jesus? É tempo de nós olharmos para isso. É tempo de nós observarmos. Então aqui vai dizer, no verso 4, infiéis. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Esse texto bíblico aqui não foi escrito para quem está no mundo, não. Foi escrito para quem estava dentro da igreja, para nós. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou seja, nós queremos as coisas de Deus, mas ao mesmo tempo queremos os prazeres do mundo. Aí Deus diz: não dá, não tem como. O que ele está dizendo aqui? Infiéis, não compreendei que a amizade do mundo é inimizade de Deus. Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Mas pode, pastor, eu dentro da igreja acontecer isso? Pode, está escrito. Porque eu não conheço tua vida, você não conhece minha vida. Então nós podemos estar vivendo uma coisa de aparência, e é nesses momentos que Deus vai nos chamar a atenção. Ei, o que tu está fazendo com a tua vida? O que tu está fazendo com aquilo que eu te dei? Porque a maior preciosidade que nós recebemos de Deus foi a nossa vida. Então a gente para e pensa. Olha o que Deus está falando aqui. Verso 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia quem? O Espírito Santo, que Ele fez habitar aonde? Em nós. Então toda vez que eu tenho um sentimento que é contrário ao sentimento de Deus, o Espírito Santo se enciuma, se entristece, se machuca dentro de nós. Por quê? Porque Ele está habitando em nós. Olha que interessante. Verso 7 ou verso 6. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Deus está nesses dias dizendo para nós: eu quero a minha igreja se humilhando diante de mim. A resposta está na nossa mão, queridos. Quantos querem e anseiam que Cristo volte? Você sabia que está na nossa mão isso também? Também está na nossa mão. Jesus disse: será pregado o evangelho do reino a todas as nações, então virá o fim. Quem é que prega o evangelho do reino? É os animais? É os anjos? A quem Deus confiou pregar o evangelho do reino? A todos aqueles que confessam Jesus no seu coração. Então, quando nós deixamos de fazer algo que Deus nos incumbiu em fazer, nós tardamos a sua volta, gememos dentro dos acontecimentos, porque estamos desobedecendo uma ordem direta. Marcos, se você desobedecer uma ordem direta dentro da tua empresa, um dia, no outro dia de novo, no terceiro dia de novo, o que é que vai acontecer? E nós estamos há anos, infringindo os decretos de Deus. Quem está compreendendo em nome de Jesus? Quando ele falou para Salomão, ele disse: humilhai-vos. Mas no Novo Testamento ele também falou sobre nos humilharmos. E aí quando ele fala sobre humilhar é interessante, porque então ele vai começar esse processo e dizer que nós temos que viver uma vida, triste para o pecado. Nosso coração não pode ter afeição às coisas, sabe? E aí a capacidade de renunciar aos nossos interesses. Eu volto a dizer, a oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí Deus diz: então vai lá e perdoa. Não, isso eu não faço. Então volta lá e conserta aquilo que você estragou. Não, lá eu não vou. De quem está prevalecendo a vontade? A de Deus ou a nossa? A nossa. E aí a conta vem. Você está entendendo em nome de Jesus? Então a Bíblia diz aqui: se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeira coisa, se humilhar. Ok, eu aprendi o que é se humilhar. Eu preciso ser dependente de Deus, reconhecer. Aí em segundo, vai dizer orar. O que significa orar, pastor Maurício? Pedir com humildade, rogar, solicitar, sabe? Suplicar. Fazer como várias pessoas. Quando eu oro, sou eu o necessitado, sabe? Sou eu que estou precisando. É como um filho quando ele vai chegar para o pai e dizer: pai, olha só, esse mês a coisa apertou, esse mês eu não tenho de onde tirar, e eu não vou conseguir pagar tudo os meus compromissos. Eu sei que o Senhor pode me ajudar, pai, de alguma forma. Agora chega o filho, não fala nada para o pai, deixa a coisa estourar, quer continuar andando do mesmo jeito, da mesma maneira, com salto por cima, como se nada tivesse acontecido. Você está entendendo? Ai, Jesus, tem misericórdia.
É como se nós tivéssemos uma empresa e você depende de Deus abençoar a tua empresa, mas aí você não está fazendo a coisa certa. Aí você percebe que a empresa começa a se endividar. Aí você olha e diz: não tem mais como sair dessa. Ah não, espera um pouquinho, eu vou abrir uma outra empresa. Aí você abre uma outra empresa, mas o administrador é o mesmo. Se faliu na primeira, vai falir na segunda também. E começa a deixar tudo aquilo que a primeira empresa teve de débitos, deixa para trás, não paga. Fornecedor não paga nada, porque essa empresa já não vale mais. Agora eu estou numa nova empresa. Quem está entendendo em nome de Jesus? Está entendendo? E a gente acha que aquilo que ficou para trás, ficou para trás. Porque dizem em 2 Coríntios que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, todo velho ele fez se tornar novo. De que forma? Pagando o velho, arrumando, consertando. Então a gente olha e vê um Deus que nos dá a oportunidade de orar, de buscá-lo e de consertar. Sabe? Aí você olha e Deus está dizendo: orar. É tempo de nós dobrarmos o joelho e orarmos. É tempo de nós falarmos com Deus. Os cultos da igreja primitiva, qual eram os maiores dele? Não era culto da família, não era o culto da fé, era o culto da oração. Porque eles se reuniam para orar. Mas hoje os cultos de oração começaram a ficar secundários na nossa vida. Porque nós achamos melhor quando a gente tem algo além da oração para mim fazer. Mas pensa, com oração é falar com Deus, é falar com o Pai. Isso tinha que encher o nosso coração de júbilo, de gozo, falar com Deus. Então Deus disse: humilhar e orar. Essas duas coisas andam de mão dadas. E quando você é humilde e ora, vem a terceira: me buscar. Você percebe que orar é uma coisa e buscar é outra. É interessante que ele falou: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis. De que forma? Quando me buscares de todo o vosso coração. Pastor, por que quando às vezes eu estou na igreja parece que a coisa não anda, não vai? Porque nós temos sentado de corpo presente, mas o nosso pensamento está lá na oficina, está lá no escritório, está lá naquele local, está lá naquele outro local, e nós estamos apenas de corpo presente. O nosso coração não está focado em Deus. Estou preocupado com o que eu tenho para pagar, estou preocupado com o que eu vou ganhar, estou preocupado com aquela situação que eu não resolvi, e a minha mente não está ali. Então se a minha mente não está ali, o meu coração também não está ali. Ele diz: precisamos ser humildes, precisamos orar, mas temos que orar buscando a Deus. E quando você vai buscar algo, significa não pode terceirizar. Você mesmo tem que fazer. Nós vivemos num tempo de terceirização. O que mais a gente vê é: terceiriza as coisas. Então alguém chega e diz: quanto é que me cobra para pintar esse prédio? Aí o cara diz assim: 10 mil. Tá bom. Aí ele chega lá para um outro e subimpleita: quanto é que você cobra para pintar esse prédio? O cara diz: 8 mil. Tá bom, ganhei 2 sem fazer nada. Aí aquele que pegou diz assim: mas eu preciso arrumar alguém para me ajudar. Quanto é que você me cobra? 5. Tá bom, ganhei 3. E a gente vai terceirizando as coisas, sabe? E aí você olha e Deus diz: a oração e o buscar a Deus, você não pode terceirizar. Cada um de nós é responsável por buscar a Deus individualmente. Amém? Se humilhar, orar e me buscar. E aí vem o quarto:
e se converter dos seus maus, o quê? Caminhos. Significa mudar de direção. Simples. Se eu estou andando num caminho, esse caminho não é o caminho correto, e eu tenho que converter desse caminho, eu tenho que mudar de direção. Você está entendendo? Terça-feira nós íamos fazer o culto, fizemos o culto lá em Morungaba. Aí o irmão me ligou: pastor, fui acender as luzes do salão, não acendeu. Isso já era 15:06. Eu disse: tá bom, então não te preocupe, nós vamos fazer lá em cima no outro salão. Aí eu peguei o telefone e disse: um irmão eletricista: irmão, preciso que tu conserte uma luz aqui no galpão, no sítio. Nós íamos ter a reunião, e aí não conseguimos, tivemos que ir para o outro salão. Amanhã, pastor, 13 horas estou aí. 13 horas e nada, 13 horas e nada. Daqui a pouco eu olhei no celular, cheguei. Aí eu olhei para o portão, não vi carro. Seu irmão, tu chegou aonde? Não, cheguei, estou aqui na igreja, pastor. Eu disse: não, tu errou o caminho. Ouve o áudio que eu te passei. A igreja no sítio, você só ouviu a igreja. Às vezes a gente pega algumas coisas de Deus, ouve só uma parte e quer fazer com que ela se cumpra na nossa vida, e Deus errou o caminho. Se converter dos seus maus caminhos, eu tenho que olhar para dentro de mim, eu tenho que ponderar a minha vida, eu tenho que olhar, eu tenho que rever. É isso que Deus está pedindo de nós hoje, amém? Não abrir e fechar de olho, Deus pode mudar tudo. Ele é Deus, Senhor dos céus e da terra. Quanto tempo vai durar isso, pastor? Quanto tempo nosso coração for duro? Se nós nos humilharmos, Deus responde. Salomão fez, e naquela noite Deus apareceu para ele. Naquela noite Deus bradou a ele. Naquela noite Deus falou com ele. Por quê? Porque a oração que ele fez tocou o coração de Deus. Tem uma oração quando nós fazemos toca o coração de Deus. Você quer desenvolver essa oração na tua vida? Você quer e deseja que essa oração cresça dentro de você? Deus é poderoso, queridos. Ele pode mudar as coisas em nossa vida. Ele é Deus, Ele é Senhor. Tudo passa pelas suas mãos. Mas nós somos povo de Deus e temos que orar. Temos que clamar, temos que ser humilde. Temos que reconhecer que o problema nunca foi e nunca será Deus. O problema está em nós. Temos que rasgar o nosso coração e dizer: Deus, estou aqui, necessito de Ti. Tenho que aprender de Ti. Tem coisas das quais o Senhor já me falou há décadas e eu insisto em fazer da minha própria vontade. Mas hoje eu reconheço que isso vai ser mudado. Eu humilho o meu coração diante de Ti, em nome de Jesus.